Jai Gurudev a todos, então bem-vindos de volta. Então, hoje não há muito a acontecer, está a ficar normal de novo, então estão todos muito ocupados, preparem-se para a Yagna de Mahalakshmi, que vai ser no próximo fim de semana, acho, pelo menos. Então, Jai Gopal vai fazer as vossas perguntas. Pergunta: Guruji, para um devoto da Bhakti Marga, na Bhakti Marga, o objetivo é alcançar Vaikuntha ou, se um Istadev pessoal for uma divindade diferente de Narayana, alcançar a sua respectiva morada, por exemplo, Goloka Vrindavan para alguém cujo Istadev é Radha Krishna ou Kailash para alguém cujo Istadev é Shiva. Vejam, uma coisa é que temos de deixar claro, onde quer que vão, não é da vossa intenção se vão alcançar, que vão alcançá-lo ou não. Ao colocarem isso profundamente no interior da vossa mente, sim que querem ir para as diferentes loucas, isto não está nas vossas mãos, para onde vão. A coisa mais importante aqui é o vosso serviço que prestam à divindade, sabendo que estão a servir o mesmo Senhor, o mesmo próprio Senhor. Isso deveria ser o objetivo próprio. Onde é que vão estar depois? Não é do vosso assunto, não é do vosso interesse. Vocês devem fazê-lo aqui mesmo, ou quer que seja que estejam a fazer. Então, tendo isso em conta, que o que quer que seja que estão a fazer aqui neste mundo é para se libertarem do vosso karma, isso vai permitir-vos estar onde têm de estar. Então, o que é que vos vai fazer realmente libertar de todas estas coisas kármicas? É esse serviço ao próprio Senhor, não? Sem o servirem, sem o venerarem, temos de ter em conta que é o mesmo Senhor Supremo que estamos a venerar em todas estas formas, quer seja, mesmo quando estamos a falar de Goloka Vrindavan ou de outras esferas, elas são todas um domínio na própria Vaikuntha. Então, aqui Bhagavan disse que vocês têm que construir a vossa relação comigo. Não é sobre compararem para onde é que outra pessoa está a ir. O que é que isso seria? Vão passar o vosso tempo em comparações com onde é que estariam depois da morte? Quando é que vão começar a amar e a construir a vossa relação com Deus? Então não é sobre isso. Em primeiro lugar, retirem isso da vossa própria mente. Bhagavan, no Bhagavad, canto 11, capítulo 14, verso 25, ele disse que, tal como o ouro, quando é fundido, quando passa pelo fogo e perde todas as suas impurezas e, e alcança de novo o seu estado puro, mas aqueles que me veneram com devoção, eles alcançam-me através de serviço amoroso. Esta é a coisa mais importante. Quando olham para este verso, o Bhagavan disse: primeiro o que têm que fazer, o que quer que seja que estejam a fazer, é um estado de se purificarem a vocês mesmos, de se libertarem de todo o karma, em primeiro lugar. Mas para além disso, a mudança da vossa mente é muito importante. Porque qual é a utilidade de venerarem, mas a vossa mente ainda estar totalmente absorvida no próprio mundo? Qual é a utilidade de pensarem que vão para o céu porque são um devoto ou não? E depois, ainda assim, esse amor não é ainda para todos. Vocês ainda não veem o divino em todas as pessoas. Então, sabem, no Sandarbha Bhakti, no Sandarbhavashu, há uma história muito bela de um devoto do Senhor Shiva. Então, este senhorio venerava o Senhor Shiva com um anseio sincero. E um dia ele ficou doente. E ele pediu ao seu filho para ir chamar o sacerdote.
E o sacerdote, venerava o Senhor Narasimhadev. Então o sacerdote recusou e disse: não, eu venero o Senhor Narasimhadev, portanto não posso venerar o Senhor Shiva. Porque, sabem, na mente de muitas vezes, principalmente nos Vaishnavas, eles têm essa noção de que o Senhor Shiva é uma divindade menor, porque o Senhor Shiva é a divindade que preside o Senhor da ignorância. Então, se alguém o venerar, vai tornar-se ignorante. Não veem que o Senhor Shiva destrói essa ignorância no interior de quem o venera. Então, tendo isso em mente, o sacerdote recusou ir. E o senhorio, o filho do sacerdote, forçou-o a ir, a dizer: se tu não vieres, eu vou matar-te já aqui. Então, por medo, ele foi. E lá estava, em frente desse templo, e em frente a um Shivaling, e ele estava a ponderar: como é que eu posso venerar o Senhor Shiva? Eu não conheço nenhumas orações do Senhor Shiva. Então o que ele fez? Ele começou a entoar todas as orações que ele conhecia do Senhor Narasimhadev dentro da sua mente. Ele via o Senhor Narasimhadev no Shivalingam e começou a venerar e a entoar os mantras do Senhor Narasimhadev. Mas quando o senhorio ouviu isso, que chamou o seu filho, e o filho ficou muito zangado, pegou na sua espada e estava a correr para, para matar o pobre sacerdote. E enquanto estava a aproximar de dentro do próprio Shivalingam, o senhor Narasimhadev manifestou-se e matou o próprio filho. Então o sacerdote teve essa tomada de consciência nesse momento de que tudo é presidido pelo mesmo Senhor Supremo em si mesmo. Então, dessa forma, aqueles cuja mente está totalmente absorvida nessa lembrança contínua do próprio Bhagavan, não importa, veem, o que quer, o que quer que seja, quem quer que seja o vosso Istadev, não é que se tenham que concentrar no vosso destino, vocês devem concentrar-se na vossa relação com ele. O destino, ele vai segurar na vossa mão e guiar-vos lá. E isso também não está nas vossas mãos, já sabem, estou a rir-me aqui porque muitas vezes nós pensamos que sim, isto está tudo nas nossas mãos, nós temos total controle de tudo aqui, mas esquecemos de que nem sequer têm controle sobre uma dor de dentes. Sabem? Quando o vosso dente está a doer, vocês não têm qualquer controle sobre isso, vocês ficam loucos com isso e depois têm que apressar-se para o dentista. Então, se não têm controle sobre uma dor de dentes, como é que vão ter controle para onde é que vão no domínio espiritual? Como é que sabem qual é o vosso destino? Qual é que será o vosso destino? Então, é por isso que no capítulo 11, Bhagavan Krishna disse, capítulo 11, verso 10, ele disse: Prakriti, eu sou o senhor de Prakriti. Prakriti gira sob a minha direção. Sou movendo-se, as coisas que se movem, as coisas que não se movem são criadas. E é assim que o mundo gira em si mesmo. Então, quando vemos isso, que tudo está sob a sua direção, e claro, ele colocou-se a si mesmo no interior do centro do vosso coração, como o Atma é uma parcela de si mesmo no interior. Sem essa parcela de si mesmo no interior, sem essa graça do Atma, do próprio Atma, não haveria manifestação de nada. Mesmo no momento em que o Atma deixa o corpo, o que é que acontece a este corpo? Ele cai morto, nada, não há vida. Então, tudo no interior deste próprio corpo, aquilo que dá a vida a este corpo é o próprio Atma. Sem isso nada acontece. Então, através da sua graça, esse Atma faz todos os
torna todos os sentidos ativos, os olhos veem, o vosso nariz cheira, a boca pode falar e saborear, o vosso corpo começa, a vossa mente começa a pensar e o vosso intelecto também age, mas sem essa presença do Atma não é possível. Vocês serão um corpo morto em si mesmo. Então vem através da presença do divino no interior de cada um em si mesmo. Ele mostra que na ausência disso nada existe. Na ausência disso está tudo morto. Então a ausência do self, a ausência da sua essência, nada existirá. Então o vosso objetivo é redescobrir isso que está no vosso interior e verdadeiramente por venerarem-no, como disse Bhagavatam, por venerarem-no, o vosso karma está a ser limpo. Karmas infindáveis, de vidas infindáveis. É por isso que a veneração é muito importante. Mas não apenas uma veneração superficial. Quando ele está a falar de veneração, está a falar de veneração em tudo, em todos os aspectos, sabendo que é Ele, não importa o que façam. A veneração também é fazerem o vosso dever na vida, na própria vida. Se vocês estiverem num grihasta, façam o vosso dever como grihasta e ele virá até vós, onde quer que vocês estejam. E é por isto que ele vos enviou aqui neste mundo, a este mundo. Se vocês reconhecerem isso, essa realidade, se tornarem conscientes de que o que quer que seja que estejam a fazer, Ele está convosco, não tem a ver onde é que vocês estarão depois, é desfrutarem-no aqui. Porque a bem-aventurança, vocês não podem desfrutar depois. Vocês apenas podem desfrutá-la aqui, quando têm vida neste corpo. Se vocês querem, vocês têm que fazer, alcançar esse estado de bem-aventurança, um estado em que vocês podem senti-lo a todos os momentos. Isso não é depois. É aqui, agora, neste corpo físico. Enquanto vocês não alcançarem esse estado de bem-aventurança, vocês vão continuar a voltar. Esqueçam Vaikunta ou Goloka ou qualquer outro sítio. Isto não está. Vocês vão alcançar a sua morada, é a sua morada, vocês vão à casa deles quando eles quiserem. Eles entram na casa deles quando eles quiserem. Se vocês forem à casa de alguém, se essa pessoa não quiser abrir a porta para vós, vocês vão conseguir entrar na casa? Não, vocês não vão conseguir entrar na casa. Mas quando alguém está pronto, vão ver que o próprio Bhagavan vai deixar a porta aberta. Vai colocar um grande boas-vindas para vós. Isso não importa onde é que será, vocês estarão onde vocês tiverem de estar, mas aqui o que tem com que mais se concentrarem é com o purificarem a vossa mente e transformarem a vossa mente e o vosso serviço amoroso aos seus pés de lótus. Mais do que isso, não vos diz respeito. Onde é que vão estar? Pergunta. Jai Gurudev, querido Guruji, as 3 gunas que foram criadas pelo Senhor vinculam-nos a este mundo. Porquê é que Ele criou uma armadilha tão difícil para nós, mesmo quando nós ansiamos por Ele e Ele anseia por nós? Bem, em primeiro lugar, sim, Ele criou tudo. Foi Ele que criou as 3 gunas, mas fomos nós que nos vinculámos a nós mesmos a essas 3 gunas. Ele criou-as, sim, mas Ele não nos disse para nos vincularmos a elas. Isso nós fizemos-lo alegremente, sabem? Porque estamos tão atraídos pela beleza deste lugar que tornamos este lugar como nosso. E esquecemos a alegria de Vaikunta, a alegria de estar nesse estado de bem-aventurança. A mente esqueceu-se sobre isso, sabem? Mas o Atma sempre se lembra disso. Mas enquanto estiverem apegados a esta realidade, vocês estarão ainda nas garras de Maya. Foi por isso que Bhagavan disse no esfero do Bhagavad Gita, ele disse, sob a minha direção, tudo
sob a minha direção, ela faz tudo. Maia agarra a todos. Então estão todos sobre estes 3 modos de conduta: rajas, tamásica e sátvica. Não é que ele criou por alegria, sim, agora vamos querer todos estes seres humanos que sofram. Não, nós é que chamamos o sofrimento para connosco, para nós, para cima de nós mesmos, porque dissemos, vejam o próprio mundo, como as pessoas procuram a felicidade. Vocês acham que as pessoas, quando falam de espiritualidade, mesmo no caminho espiritual, no próprio caminho espiritual, pensam que quando eu estou a falar de espiritualidade, eu estou a falar de bem-aventurança eterna, do amor de Deus, pensam que alguém realmente sabe o que isso é? Nós gostamos do conceito do nome, gosto do prema, gosto da alegria, quero a bem-aventurança eterna, quero Vaikunta, mas na mente isso não faz qualquer sentido. Para muitas pessoas, elas não sabem o que isso é. Elas gostam da ideia disso, gostam das palavras, mas em primeiro lugar, uma pessoa tem que aprender a purificar-se a si mesmo para alcançar isso. Quando uma pessoa se torna humilde, apenas uma pessoa tem um travo, um sabor do que é o verdadeiro amor em si mesmo. Há esta história muito bela de Shankaracharya. Um discípulo queria abrigar-se em Shankaracharya e ele era muito orgulhoso de si mesmo e veio ter com Shankaracharya, e Shankaracharya disse: não, eu não te quero como discípulo. Mas esse camarada era muito determinado e, e estava muito interessado em abrigar-se e queria mesmo muito que Shankaracharya o aceitasse como seu guru. Então Shankaracharya disse: escuta, então se queres mesmo, tens de purificar a ti mesmo. Primeiro vai até a Vraj, vai lá, fica lá 1 ano e o que tens que fazer é faz o teu parikrama à volta do Govardhana todos os dias e foca apenas a tua mente em Giridhari. E não deves tocar, não deves escutar nada, não deves, como dizer, deves apenas concentrar-te no teu serviço a Krishna. E então ele curvou-se, despediu-se de Shankaracharya e foi para Vraj. E foi o que ele esteve a fazer durante 1 ano. Ele fez isto, apenas fazendo isto. Então, depois de 1 ano, ele voltou e, enquanto estava a voltar, o guru queria testá-lo. Então, ele chamou uma senhora idosa que estava a varrer e disse: escuta, eu vou-te dar 5 rupias e tu vais e varre, vês este pandit que está aí a chegar, vai e varre o chão à frente dele, o tanto quanto possas, faz pó o mais que puderes para que todo o pó possa ir para cima dele. E a senhora estava a pensar: oh meu Deus, se eu fizer isso o pandit vai ficar muito zangado. Mas vejam, 5 rupias naquele tempo era muito dinheiro e ela disse: ok, muito bem, vou fazer isso. E foi lá, quando o pandit estava a passar e passou a varrer, tchim, 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 e todo o pó caiu, foi para cima do Pandit e ele ficou super zangado com a senhora. E a senhora correu rapidamente e ele ia atrás dela, foi persegui-la e a senhora passou por uma gali, por uma pequena rua e desapareceu. Então, Shankaracharya estava a olhar para isso e começou-se a rir, estava-se a rir. Então quando o discípulo veio e se curvou, ele disse: por favor, vais aceitar-me agora como teu discípulo? Eu fiz aquilo que me disseste para fazer. E ele disse: não, não, ainda não estás pronto, volta de novo, mais 1 ano. Então ele foi mais 1 ano e fez a mesma coisa. Segunda vez, quando ele veio, e quando Shankaracharya viu que ele estava a chegar, ele disse, chamou de novo a mesma senhora e disse: faz o mesmo, mas desta vez devias garantir que a tua vassoura o toca. Eu dou-te 10 rupias. E a senhora disse: muito bem, 10 rupias, muito bem. Então ela fez o plano na sua mente, foi e varreu o pó e a vassoura tocou. Sabem que na tradição hindu, tocar alguém com uma vassoura é uma coisa, como dizer, muito desrespeitosa. Então ele
ela tocou com a vassoura e mais uma vez ele tentou controlar-se a si mesmo, porque na primeira vez Shankaracharya tinha-lhe dito que tu ficaste zangado. Então desta vez ele tinha isto em mente, não, eu não vou ficar zangado. Mas a sua cara tornou-se muito... Ele estava muito, como dizer... ele não agiu, mas estava a arder por dentro. Então ele foi ter com Shankaracharya, curvou-se e Shankaracharya olhou para ele, sorriu e disse: não, ainda não estás pronto, ainda tens ira no teu interior. Por isso, volta de novo. Mas este camarada, ele é muito determinado. Ele queria mesmo abrigar-se em Shankaracharya. Então ele voltou de novo, fez o sadhana, andou à volta de Govardhana e depois de um ano voltou e Shankaracharya chamou de novo a senhora e disse à senhora: escuta, vou-te dar desta vez 25 rúpias. O que tens que fazer é pegar em todo o lixo do teu caixote e despejá-lo sobre a cabeça deste pândito. E a senhora disse: muito bem, o pó era uma coisa, tocá-lo a pessoa com a vassoura, muito bem, podia ser um erro. Mas agora estás-me a pedir-me muito, sabes, pegar em todo o caixote e colocá-lo nele. Mas ela estava a pensar, mas 25 rúpias é muito dinheiro e eu posso cuidar da minha família bem. E ela disse, muito bem, eu vou fazer isso. Então, quando o pandito estava a passar e Shankaracharya estava a olhar, ela pegou em todo o caixote e despejou pela cabeça desse pandito. E desta vez, quando ela estava pronta para correr, o pandit apenas se curvou perante ela e curvou-se perante ela e disse: não corras, mãe, tu és o meu primeiro guru, foi por tua causa que eu fui purificado e limpo. Então, ao ver isso, Shankara chamou este homem e disse: agora estás pronto para ser meu discípulo, sabes? E ele não disse devoto, ele disse discípulo, agora estás pronto para ser meu discípulo, porque aprendeste a humildade. E onde há humildade, esse amor está presente. Então, sem humildade, uma pessoa não vai saber o que é o amor em si mesmo. Então, ao ver que, sendo humilde e curvando-se perante essa senhora, ele era merecedor de receber essa bênção de ser um discípulo. Então, dessa forma também, têm de fazer o vosso dever e apenas se purificar em si mesma. A segunda parte da pergunta era porque é que ele criou uma armadilha tão difícil para nós. Ele não criou uma armadilha difícil. Na verdade, nessa armadilha está própria, em si mesma, está a beleza de tudo. Quando nós conseguimos reconhecer verdadeiramente essa beleza. Então, ao longo de vidas, vocês declararam que queriam ser felizes neste mundo, pensando que este mundo vos ia fazer felizes. Vocês disseram a si mesmos que vos ia ser felizes. E Bhagavan disse muito bem, querem ser felizes neste mundo, então vão girar à volta desse mesmo chakra, dessa mesma círculo. Então não podem ficar livres. Então quem é que está a agarrar-vos? Primeiro têm que dar o passo de, sinceramente e com vontade de quererem, saberem que eu nunca serei verdadeiramente livre neste mundo, não importa o que eu esteja a fazer. Esta verdadeira felicidade nunca virá. Essa bem-aventurança divina vai despertar apenas quando eu estiver livre desse delírio e verdadeiramente e sinceramente estiver dedicado ao meu serviço aos pés de lótus do Guru e Deus. Então é por isso que o Guru vem como uma lembrança também, para lembrar continuamente que vocês estão nessas garras de Maya e que é dessas garras que vocês têm que sair. E não é que não possam sair,
no momento em que decidirem sair, Ele vai dar-vos toda a ajuda que precisam para saírem, mas têm que fazer o vosso melhor, têm que não perder esperança, têm que verdadeiramente perseverar no vosso próprio objetivo. Pergunta: Guruji, alguns Vaishnavas afirmam que o darshan total e a relação com o Senhor pode apenas acontecer quando deixamos este corpo e alcançamos Vaikunda. Mas neste tempo é possível ter a totalidade da nossa relação mesmo neste corpo físico? Sim, claro, estou-me a rir disso porque quantos santos tiveram esta graça divina e darshan do próprio Bhagavan? Não é estando mortos que pensando que só nessa altura eu vou ter o darshan do Bhagavan. Não, muitos santos tiveram darshan dele, muitos devotos tiveram darshan de Bhagavan estando no corpo físico, estando vivos em si mesmos. Há esta história muito bela de um santo chamado Napaji. Então Napaji, ele nasceu na aldeia Kocha, em Punjab, e para ele era um grihasta. Ele era casado, tinha a sua mulher, tinha os seus filhos, e ele tinha este grande anseio, enorme anseio. O seu serviço ao Senhor era através do seu serviço aos santos e sábios que costumavam visitá-lo. E quando os sábios e santos vinham à sua casa, eles apenas cantavam a glória do Senhor, e cantavam e dançavam, e ele tinha uma grande alegria em apenas servi-los. Então Napaji, como esta era a sua coisa mais importante na sua vida, ele vinha de uma casta de jardineiros. Então, para a sua sobrevivência, ele tinha um jardim, ele tinha que fazer jardinagem. E, e como o seu coração não estava na jardinagem, estava no serviço aos santos e sadhus, então ele começou a negligenciar a sua quinta. Então, mas essa quinta era também o que o alimentava e era o que lhe permitia também servir os sadhus e os santos. Então um dia ele estava na sua quinta e olhou para a sua quinta, e a sua quinta estava como uma selva, estava seca também, e nesse momento ele tomou consciência de como é que eu posso servir os sadhus e santos quando não posso sequer olhar pelo jardim, cuidar do jardim. E olhando para a sua quinta, ele estava a sentir-se triste porque não havia nada. E tudo estava seco, porque ele não dedicou tempo ao seu dever, ao seu próprio dever. Mas vem o Senhor Divino, que é a Bhaktavatsala, que cuida dos seus devotos. Nesse momento, o Senhor Krishna veio disfarçado do seu próprio filho. Então ele veio disfarçado do filho de Napaji. E ele puxou-o por detrás e disse: Pai, eu sei que estás muito preocupado com o campo, nós não temos coisas para comer, mas a tua mente está mais sobre o servir os santos e sábios. Então faz uma coisa, eu cuido da quinta e tu vais e serves os santos e sábios. E ele estava muito feliz. Então ele partiu, saiu, e aqui Krishna, disfarçado, fazia todas as tarefas da jardinagem, da quinta. Então ele fazia, o jardim floresceu, então meses passaram e o jardim estava ainda mais belo do que costumava ser. E tinha muito mais, como dizer, a cultura e a colheita era muito mais abrangente. Então, um dia, enquanto Nápades estava a caminhar, viu o seu filho a dormir em casa. E a sua mente estava a pensar: muito bem, o meu filho está a dormir, talvez ele esteja cansado da quinta, deixa-me ir e regar.
regar a quinta, abrir a água. E quando ele foi lá, viu que o seu filho estava lá. E ele ficou super confundido. Ele disse: Mas eu acabei de o ver a dormir em casa, como é que ele está aqui também na quinta? Então ele correu para casa, apressou-se para casa e viu mais uma vez o seu filho. E nesse momento, profundamente no seu interior, houve esta voz, este sentimento que despertou no seu interior de que aquele era o próprio Senhor que tinha vindo na forma do seu filho para o ajudar. Então ele apressou-se rapidamente e pegou na mão de Krishna e ele disse, Senhor, o que é que estás a fazer? E claro, porque o Bhagavan tinha tomado a forma, o aspecto do seu filho, pai, o que é que estás a dizer? Eu estou a fazer a jardinagem. E ele disse, não, tu não és o meu filho, eu sei que tu és o próprio Senhor, que és Krishna, o próprio Krishna, e que me estás a servir, e eu não posso deixar que tu faças isso. Então, ao ver essa devoção do que o seu devoto tinha por ele assumiu de novo o seu verdadeiro aspecto e disse, devido ao teu serviço aos santos e sadhus, eu vim para te dar darshan. Veem, desta forma, muitos devotos do Senhor tiveram darshan dele. E ele vem algumas vezes sem que eles o conheçam, sem que eles o saibam, e dá-lhe um total, darshan total dele. Mas ele vem quando há amor e devoção, quando há essa sinceridade, tem que estar lá. Então, ele vem ainda, enquanto o amor e devoção estiverem lá, ele dará sempre darshan. Não é porque alguém não teve o darshan de Bhagavan que se diz que muito bem não vais ter o darshan dele nesta forma física. Não, muitos tiveram e muitos irão tê-lo ainda. E é por isso que Bhagavan disse que aqueles que se agarram à forma humana, esses não me reconhecem. Claro, quando estás cheio, absorvido no delírio e na ignorância, quando o teu orgulho, e quando estou a falar de orgulho, estou também a falar de orgulho espiritual, porque os devotos muitas vezes também têm orgulho espiritual, que assalta a sua mente e que pensam que são muito grandiosos e importantes. Claro que então aí vão ficar cegos por isso também. Enquanto esta ignorância esteja na mente, enquanto as pessoas não reconhecerem a graça de Deus, estando primeiro neste corpo humano e estando neste próprio mundo, reconhecendo que tudo é uma bênção dele, então como é que o reconheceriam quando ele vem à vossa frente? Vocês ainda estariam cegos e nunca o veriam, mesmo que ele viesse à vossa frente, porque na vossa mente pensam que um determinado aspecto, ele tem que ter um determinado aspecto. Como é que o reconheceriam? Vocês não o reconheceriam. Porque na vossa mente têm uma certa ideia de como Deus tem de ser. Então construíram uma certa realidade de Deus, como a própria religião. A religião fala de Deus como se conhecessem Deus pessoalmente e dão-nos uma descrição de Deus assim, assim, assim. Não, Deus pode assumir qualquer tipo de forma que Ele queira. E Ele pode vir e testar, Ele pode vir e dar darshan em qualquer forma que Ele queira. Ele é Deus, não? Se ele, quando Arjuna viu a Vishvasarupa, ele não viu apenas um aspecto de Deus, de Sriman Narayana, ele viu uma multidão, uma multitude, ele viu Shiva, ele viu Narasimhadev, ele viu todos os aspectos do divino no interior da sua forma cósmica. E essa, esse é o próprio Senhor Supremo, Sriman Narayana, o próprio Sriman Narayana, que não está vinculado por nenhuma limitação. Quando falamos de Deus, Deus não está limitado por nenhuma limitação, não está vinculado por nenhuma limitação. A sua forma é ilimitada, o seu nome é ilimitado. E aqueles que podem verdadeiramente reconhecer isso, eles vão ter darshan dele a todo o tempo. E também
Bhagavan, pela sua misericórdia, ele deu as próprias divindades como um aspecto dele, não se esqueçam disso, que também é um aspecto dele próprio. Sabem, ele deu as escrituras sagradas, também é um aspecto dele próprio. Ele deu o Guru, isso também é um aspecto dele próprio. Ele deu os santos, eles também são um aspecto dele próprio. Vocês apenas precisam de o reconhecer. Então, quando a mente não tem nenhum julgamento, quando tem essa discriminação na mente, mas depois não há julgamento sobre isso, então Bhagavan torna-se visível também. Pergunta: querido Guruji, Jai Gurudev, na Sri Sampradaya é muito importante para um devoto venerar e entregar-se a Shri Guru, Shri Narayana e Shri Mahalakshmi. Mas a minha pergunta é: como é que eu me posso dar totalmente, em uma entrega total, a 3 pessoas ao mesmo tempo? Bem, elas não são 3 pessoas diferentes, elas são apenas uma pessoa: o Guru, Shri Narayana e Mahalakshmi. Sabem aquele conceito da Trimurti, da Trindade, que são um. Então, quando estás a entregar ao próprio Guru, estás a dar-te a Shri Narayana e a Mahalakshmi. Então, não tem a ver com a dar-te apenas a um aspecto quando tu veneras, como disse há uns dias atrás, perante o Guru, tu veneras o Senhor e perante o Senhor veneras o Guru. E é assim que vês que não há diferença. E Mahalakshmi, onde Shimanarayana está, Mahalakshmi está presente lá. E onde Mahalakshmi está, Shimanarayana está presente lá. E onde o Guru está, Lakshmi e Narayana estão ambos presentes lá. Então, vês, estando no caminho Vaishnava, vocês têm a totalidade de tudo. Então, não pensem que eles são 3 personalidades individuais. Não, eles não são 3 personalidades individuais. Quando os veneras em diferentes aspectos, claro, no exterior, veneras o Guru e por causa da tua limitação de quem é o Guru, claro, então a veneração é individual. Mas se venerares, mas depois tens Narayana e Lakshmi, tens Ram e Krishna e Narashingadev, mas eles são todos um. Então, eles não há diferenças entre eles. Jai Gurudev.